E dentro de 4 segundinhos a gente volta para poder fazer a explanação desse material aí, tá? 4 segundinhos, não sai daí que eu volto já já. Pronto, esse é o material que a gente tem para trabalhar hoje. Falando mais uma vez, é o mesmo material que a gente trabalhou na semana passada. Porém, o QR Code que eu disponibilizei no início, né? Ele é de um outro material que a gente também já vai iniciar hoje, tá bom? Então esse aqui faltou uma fala sobre a Rosa dos Ventos, que é o que a gente vai iniciar aqui conversando, tá? Mas antes da gente iniciar, é só lembrar, né, que na semana passada a gente começou a falar sobre cartografia, onde eu dizia para vocês que ela é a parte da geografia responsável por todo o processo de coleta, organização e elaboração da representação de uma determinada área, né? No caso dos mapas. A gente viu também a importância de entendermos os movimentos que o nosso planeta executa, para que a gente possa ter uma base dos estudos futuros que virão, tá bom? Aí a gente falou sobre o movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra executa em torno do próprio eixo. Lembrar que o sentido de rotação é da esquerda para a direita, então é do oeste para o leste, tá? E é um movimento que a Terra leva aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para fazer essa volta completa. O outro movimento que nós conversamos foi o de translação, que é aquele movimento que a Terra executa em torno do Sol. Ele é responsável, né, pela alternância das estações do ano e ele dura 365 dias mais 6 horas. E aí vai ser exatamente essas 6 horas que nós não contabilizamos, que a cada 4 anos a gente cria o 29 de fevereiro, que vai fazer referência ao ano bissexto. E ainda nesse movimento de translação, a gente viu que durante ele, por ser um movimento elíptico, né, um pouco achatado, haverá momentos em que a Terra estará mais próxima do Sol, movimento esse que nós chamaremos de periélio, e há momentos que ela vai estar mais distante do Sol, movimento que nós chamamos de afélio. E nós terminamos na aula passada uma fala sobre o solstício e sobre o equinócio. Os solstícios são 2 datas do ano em que nós teremos a maior diferença de horários entre dia e noite. E eles são as datas que marcam o início do verão e do inverno, dependendo do hemisfério e do momento que nós estivermos nos referindo. Já o equinócio são também 2 datas do ano em que o dia tem a mesma duração que a noite. E esse é responsável pela primavera e pelo outono. Datas essas que a gente destacou ao analisarmos cada um desses esqueminhas que tem aqui em cima. E aí nos faltou tempo para falarmos sobre a Rosa dos Ventos, que eu acredito que em um determinado momento lá do ensino fundamental de vocês já deve ter estudado esse assunto com um outro professor de geografia que vocês tiveram, tá? A Rosa dos Ventos, galera, ela é um instrumento que nós usamos para orientação, tá? É importante destacar, e aí eu vou tentar escrever aqui, ó. Ela é um instrumento utilizado pela cartografia que serve para orientação, tá? Ou seja, nós temos instrumentos que servem para orientar e instrumentos que servem para localizar. Esse serve para orientação. Nós chamamos ele de Rosa dos Ventos. É um esquema muito comum que eu acredito que muita gente conhece e que ele está presente dentro de um outro instrumento que nós chamamos de bússola, né, que foi um instrumento aí bastante utilizado, principalmente no período das grandes navegações e que foi evoluindo até os dias atuais, onde ainda continua tendo uma grande utilidade. A Rosa dos Ventos ela é composta por um conjunto de pontos, que aqui nós iremos chamar de cardeais, que eu vou destacar na cor amarela, os colaterais, que eu irei destacar na cor azul, vermelho, perdão, e os
intermediários, que nós iremos destacar na cor verde. Só também destacar que esses intermediários, eles podem ser chamados, até é mais comum chamarmos assim, de subcolaterais, tá? Estou escrevendo aqui para que a gente possa fazer essa observação, tá? São os pontos subcolaterais. É mais comum você encontrar a denominação de subcolateral do que intermediário, tá? Fica aí também essa observação a fazer, tá bom? Então, quem são os pontos cardeais? No total, eles são 4 pontos, tá bom? Eles são formados por 4 pontos. E esses pontos dentro da rosa dos ventos, ele se apresenta, ou ele é representado por uma única letra, tá? Espera aí, deixa eu apagar isso aqui que tá... Espera aí, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho e que vocês possam guardar essas escritas aqui também para estudar. Vamos lá. Então ele é composto, ó, por 4 pontos, como vocês podem ver aí, ó, 0, 4P, e ele é representado dentro da rosa dos ventos por uma única letra, tá? É isso que significa o P e o L, pontos e letras, tá bom? Quem são esses pontos, né? Deixa eu só subir aqui para mudar a caneta. Então nós temos, ó, o norte, representado pelo N, o sul, pelo S, o leste, que pode ser um E ou pode ser um L, fiquem à vontade, e o oeste, que pode ser um O ou um W. Alex, por que não é um L? Porque foi uma opção, né? Mas eu posso usar um L para representar o leste, sem problema. O E aqui ele se apresenta porque seria a denominação em inglês, né? Este, tá? No caso do O, do oeste, ele também pode ser um W, que também é a denominação em inglês, oeste. O norte e o sul não muda, porque em inglês eles começam com S e com N, né? Seria aqui o south, para representar o sul, e lá em cima o norte. Tá? Então a letra não mudaria. Mas no caso aí específico do leste e do oeste, vocês podem usar ou um O ou um W para o oeste, ou vocês podem usar o E ou L para o leste. No caso específico do professor Alex, eu gosto de usar esse padrão aqui. É por isso que eu deixei, eu peguei uma imagem com esse padrão, porque é o padrão mesmo que eu uso. Mas se vocês quiserem montar a rosa dos ventos com um W, fica tranquilo. Se quiser postarem com um E, também fica tranquilo, sem problema nenhum, tá? Então esses são os pontos cardeais. Eles são inclusive considerados ponto base, né, para a construção da rosa dos ventos. Aí no formato de uma cruz, sendo o norte para cima, o sul para baixo, o leste para a direita, o oeste para a esquerda, tá? Em relação aos pontos colaterais, a gente também tem 4 pontos, tá? Deixa eu anotar aqui embaixo. A gente também vai ter 4 pontos representando os colaterais. E esses pontos aqui, eles vão estar na rosa dos ventos apresentados por 4 letras, tá? Certo? Essa é a formação dele. Quais são esses pontos? É a junção, ó. A gente tem aqui o nordeste, que fica entre o norte e o leste. O sudeste, que fica entre o sul e o leste. O noroeste, que fica entre o norte e o oeste. E o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. Para a gente localizar os pontos, é só vocês lembrarem que eles ficam entre 2 cardeais, ó. 2 cardeais. Cara, eu vou tirar daqui porque senão ele vai atrapalhar o que eu vou escrever sobre os subcolaterais, tá? Então eles ficam entre, vou botar bem aqui, entre 2 cardeais. Lembra que esse CAR é de cardeal, tá bom? Então vamos lá. Onde que eles vão ficar? Ó? Se aqui eu tenho um cardeal, que é o norte, e aqui eu tenho um outro cardeal, que é o leste, então entre esses eu terei um colateral, que será o nordeste. Entre esse cardeal
e esse, que é o sul, nós teremos um colateral, que é o sudeste. Entre o sul e o oeste, que são cardeais, eu terei o sudoeste, que também é um colateral. E entre o cardeal norte e o oeste, eu também vou ter um outro colateral, que é o noroeste, tá? Então esses pontos, eles ficam exatamente entre os cardeais. Eles vão aí dentro de uma figura, né? Se apresentar como se fosse um X dentro da rosa dos ventos, tá bom? É assim que funciona, tá? E para finalizarmos, a gente tem os pontos subcolaterais, que como vocês podem observar, eles têm uma maioria, né? Então os pontos subcolaterais somados serão 8 pontos, tá? Esses pontos dentro da rosa dos ventos serão apresentados por 3 letras, e eles ficam sempre entre um cardeal. Eles ficam entre um cardeal e um colateral. Então, sempre entre esses aqui, você coloca um subcolateral, tá bom? Pronto. Certo? Eles ficam entre... Está me riscando, né? Acho que não está nem dando para vocês verem. Deixa eu apagar aqui. Que eu tenho que lembrar que aqui no cantinho eu estou, senão eu acabo me riscando, tá? Mas seria a ideia do entre, né? Entre um e entre o outro. Quais são eles, ó? Agora eu tenho que colocar na cor verde. Tem o norte-nordeste, o norte-noroeste, o sul-sudeste, o sul-sudoeste, o oeste-nordeste, este-sudeste, oeste-sudoeste e oeste-noroeste. Se vocês perceberem aqui, galera, nada mais é do que a soma desses dois anteriores. Ó. Tá? É só você juntar norte mais nordeste, norte mais noroeste e assim por diante. Tá bom? E para você montar esses pontos, você coloca, ó, primeiro, que é um primeiro o cardeal, e depois repete, segundo, o colateral. Se você usar isso aqui, você não erra, tá? Na hora de montar a rosa dos ventos. Então vamos perceber aqui, ó. Entre uma letra e duas letras, ou seja, entre um cardeal e um colateral, nós teremos um subcolateral. Aqui do mesmo jeito, ó, entre um cardeal e um colateral, ou seja, entre uma letra e duas letras, eu terei um subcolateral. Entre uma letra e duas letras, eu terei um de 3 letras, que é o subcolateral. Entre uma letra e duas letras, eu terei um subcolateral. Aqui também, ó, entre o sul e o sudoeste, eu terei o sul-sudoeste, 3 letras. Aqui da mesma forma, 3 letras. Aqui da mesma forma, 3 letras. E aqui da mesma forma, também 3 letras, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai montar essas rosas dos ventos, tá? Ou essa rosa dos ventos. Alex, em que situação a gente utiliza a rosa dos ventos? Nós iremos encontrar questões, por exemplo, que diz que um avião saiu do Ceará em direção a São Paulo. E aí a questão diz, em qual direção ou em qual ponto subcolateral o avião voará? Ou então o menino, tá aqui o menino, ele vai para a casa da avó dele na direção norte-nordeste. Ele está indo para a casa da avó. Quando ele retornar pelo mesmo caminho, em qual direção ele vai caminhar? Então essas são algumas das situações que a gente vai precisar montar essas rosas dos ventos, usando essas informações que eu acabei de passar aqui para vocês, para que a gente possa, de certa forma, resolver essa questão, tá bom? Então é assim que a gente tem que, de certa forma, né, construir essa rosa dos ventos, tá? Então eu espero que esse material, que for o material da semana passada, que eu inclusive já tinha falado para vocês que realmente nós iríamos ver em 2 aulas,
que vocês consigam ter pego a informação. Se não entenderam, como a gente sempre combina, vocês podem me fazer os questionamentos quando eu voltar para a tela inicial. Mas se não puder esperar, podem ficar à vontade também de pedir autorização para perguntar logo, tá bom? Mas fiquem à vontade. Esse daqui é o outro material que estava no QR Code do início do vídeo. Tá? Ele é uma continuação, né? E aí ele se refere a uma outra técnica utilizada pela cartografia, né, para essas questões sobre noções espaciais. Esse daqui, diferente da Rosa dos Ventos, ele é um instrumento, na verdade, ela é uma técnica de localização, tá? Então, a Rosa dos Ventos é de orientação, esse aqui é de localização, tá bom? Só para distinguir. E eu acredito que vocês conseguem perceber, né, galera, a diferença entre localizar e orientar. Localizar é o achar algo, né? A orientação já é um sentido que eu preciso seguir. Então, quando eu digo assim, ó, para tu chegar até a escola, tu vai aqui direto, depois dobrar à direita e no final da rua tu dobra à esquerda. Então, isso é orientação, né? Eu estou te orientando a chegar no destino que tu precisa. Então, para isso, a cartografia tem técnicas que te ajudam nessa orientação. Agora, quando eu falo localização, eu digo assim, ó, a Marta Gifone, ela fica entre o liceu, a policlínica e o campo de aviação. Pronto, isso é a localização. Eu te dou pontos de referência para que você saiba onde é o destino, tá? Então seria mais ou menos nessa ótica aí. E aí nós vamos agora ver essa primeira parte, porque a outra parte vai ficar para a próxima semana, que é essa primeira coluna aqui, que fala exatamente sobre as coordenadas geográficas, tá? O que são as coordenadas geográficas? As coordenadas, ela é um ponto, esse ponto aqui é exatamente o que a gente usa para localizar, né? Eles são imaginários, eles não estão lá realmente, são apenas pontos imaginários na superfície do globo terrestre. E esses pontos eles são definidos pela interseção, né, pelo encontro de linhas também imaginárias. Os pontos eles são dados em graus e eles são calculados à medida em que nós nos afastamos de alguns pontos de referência. Esses pontos de referência eles vão estar respectivamente relacionados a cada uma das linhas que nós estivermos observando. Ele serve, né, ele permite localizar com precisão qualquer ponto dentro da superfície terrestre. Essa definição dos pontos ela é dada pela latitude e pela longitude. Eu acabei escrevendo aqui só a longitude, mas também tem a latitude. Ó. Esse primeiro esqueminha é referente à longitude. E esse outro aqui, referente à longitude. Não, o primeiro a longitude e o segundo a latitude. Então, vou cortar aqui, tá certo? Então, o que é que vocês têm que perceber? É claro que mais na frente nós vamos fazer um estudo só sobre latitude e só sobre longitude. Por isso que aqui é só uma base, ó, tá vendo? A sequência aqui na próxima semana é o estudo da latitude. Aí depois a gente tem uma sequência só para ver longitude. Por enquanto a gente está vendo as coordenadas no geral. Então o que é que acontece? Ó? O nosso planeta, como vocês podem observar nessas duas imagens aqui, ele é cortado, imaginariamente falando, por linhas na vertical e na horizontal. As linhas verticais, que é esse primeiro esquema aqui, ele representa a longitude, tá? Ele representa a longitude. E essa linha aqui, que ela é tida como referência, nós chamamos ela de meridiano de Greenwich. Mas na frente nós iremos estudar melhor. E nós temos uma outra linha que corta o planeta na horizontal, que é o que nós chamamos de linha imaginária do Equador, que vai fazer com que a gente entenda essa latitude. Então aqui, ó, a gente tem, para a direita do meridiano principal, a gente tem um hemisfério leste.
Para a esquerda a gente tem o oeste, como já falamos nos movimentos da Terra. Aqui na latitude, nós temos abaixo o sul e acima o norte. Já ia escrevendo, era um L ali. E nós temos acima o norte, que é exatamente a rosa dos ventos, galera. Ó. O norte em cima, sul embaixo, à direita o leste e à esquerda o oeste, tá bom? E aí como é que nós fazemos esse cálculo? É simples. Vamos supor que eu quero encontrar a posição de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich. Esse ponto ele está bem aqui, ó. Bem aqui onde eu pintei. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma linha imaginária, né, saindo aqui do centro do meridiano, sobre o ponto. Pronto, é essa linha. Vocês percebem que esse ponto ele tem uma certa posição em relação a Greenwich. O ângulo em que essa linha imaginária ela forma é exatamente a distância que o ponto se encontra do meridiano principal. Então vamos supor que aqui um ângulo de 30 graus, só supondo, tá? Então eu diria que esse ponto que o professor fez se encontra a 30 graus de longitude oeste, porque ele está à esquerda, né? Em relação ao meridiano principal. E aí da mesma forma eu faço aqui. Se eu quiser encontrar esse aqui, ó, esse ponto aqui, o que é que eu faço? Eu passo também a linha do centro sobre o ponto e o ângulo que ele formar também será essa distância. Vamos supor que aqui já dá 45, né? Supondo, só para a gente ter uma base. Então esse ponto aqui ele se encontraria a 45 graus de latitude norte, porque ele está acima da linha principal. Mas essa questão de norte, sul, leste, oeste, vocês vão entender melhor nas aulas próximas que a gente vai conversar. Eu só quero que você entenda que as coordenadas geográficas, ela é o encontro dessas duas linhas, ó. Então eu tenho aqui a linha de 45, porque ela é horizontal, essa aqui que eu fiz, ó. E o encontro dela com a linha de 30. Tá? Então qual seria a coordenada do pontinho vermelho que o Alex fez? Ele estaria a 30 graus de longitude oeste e a 45 graus de latitude norte. Então essas seriam as coordenadas. Como a gente vai ter no exemplo aqui embaixo, ó, que eu vou usar um aqui para explicar para vocês ainda. Vamos pegar como referência esse ponto A aqui, o amarelinho, ó, que agora eu vou deixar ele maior para vocês observarem. Então se você passar as linhas que cortam esse ponto, você terá essa daqui, que tem que ser a longitude, né? Por ser uma linha na vertical, tá? Então ela passa aqui. E a outra linha na horizontal passa aqui, ó. E aí se você observar a linha deitada, ela tem um valor igual a 40 e ela está ao norte, porque está acima da linha do Equador, que é a linha do Equador bem aqui no centro. Ó. Tá? E já na linha em pé, ele passa no 140, que vai ficar a oeste. Está aqui o meridiano de Greenwich, e aí você percebe que o pontinho amarelo está à esquerda, então é oeste. Então as coordenadas aqui do ponto A seria exatamente essa. 40 graus norte de latitude e 140 graus oeste de longitude. Se a gente fosse cortar aqui esse outro pontozinho azul aqui, ó, como que ele ficaria? Passando aqui sobre a linha em pé, ele vai estar entre esses dois, entre o 80 e o 120. Então um intervalo de 40, então vai ser 100, né? Então ele se encontraria a 100 graus de longitude também oeste, porque ele está aqui no mesmo lado que o pontinho amarelo. E a linha deitada dele, que passa bem aqui, termina no 20. Então ele estaria a 20 graus, agora sul, porque está abaixo da linha imaginária do Equador, tá? Então é dessa forma que funcionam as coordenadas geográficas, tá? Ela é um ponto imaginário que nasce a partir do encontro de duas linhas. Uma linha horizontal, que é a latitude, e uma linha vertical, que é a longitude, tá bom?
Então esse era o material que a gente tinha para conversar hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aí, falando mais especificamente sobre a latitude em si, tá bom? A gente vai iniciar por ela e depois dar continuidade falando sobre a longitude. Então agora, galera, eu vou voltar aqui para a tela inicial para que vocês possam tirar as dúvidas, caso ela exista, beleza?